Boa noite. Vocês estão ouvindo bem aí? Ok? Dependendo do que fica aqui, a gente, às vezes falha um pouquinho. Gente, recebi o convite para a gente estar conversando aqui mais uma vez. Agradeço, com muita honra. É muito bom estar aqui com os amigos, né? A gente está nessa casa aqui de luz. O nosso tema aí é a esperança. A esperança, às vezes, a gente confunde um pouquinho. Existe um verbo específico. E esse verbo a gente vai ver. Então, eu vou pedir ajuda no comecinho aqui do Cortella. Vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella é um educador, filósofo. Tem um material bem bacana aí no YouTube. Tem bastante coisa interessante que dá pra gente ver na internet dele. Então, nós vamos trabalhar com um videozinho. Tem a imagem dele falando, mas é mais o som que é importante para nós. Pode ir. A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. E esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz. Em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança. Do verbo esperançar. De ir atrás, de buscar. Por isso, vale de novo Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. A coisa mais importante que você... Ok. Então, Cortella nos alerta aí, e aí a gente vai ver aqui na sequência, de esperança, mas no sentido do verbo esperançar, não do verbo esperar. O que é esperançar? Ele já colocou aí para nós. Pode passar. Pode ir. Se a gente for buscar lá no dicionário, a esperança, o significado, o conceito, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Então veja que buscar aquilo que nós achamos possível é o sentido de esperança, que é exatamente o que o Cortella acabou de falar para nós. Do verbo, derivação do verbo esperançar, é você buscar, agir, não é você ficar parado esperando. Então, esperança tem um sentido muito maior, que é você ir buscar, agir no sentido de buscar aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é possível. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender a esperança, inclusive quando a gente vai para as leituras evangélicas, quando Jesus nos fala de esperança, quando a gente encontra lá no Novo Testamento, a gente tem que entender nesse sentido da busca, da ação, e não da espera. Não é uma coisa proativa, nós temos que buscar isso. Pode passar? Pode passar aqui? Então é mais fácil, né? Perfeito. Obrigado, Tiago. Então, o verbo esperançar, almejar, sonhar, buscar, agir, tudo isso contrário de esperar. Será que esperança e fé se relacionam? Bastante, né? Quando eu falo em fé, significa que eu estou acreditando que aquilo é possível. A fé é acreditar que eu vou conseguir. Fé é exatamente isso. Quando Jesus nos fala de fé, ele está falando desse potencial que nós temos de acreditar que aquilo é possível. Então isso é fé, acreditar que é
que realmente aquilo existe, que é possível. Eu acredito na reencarnação, eu tenho fé que a reencarnação existe, ou seja, eu sei que ela é uma lei natural e através das experiências sucessivas, da vinda para o plano físico e da volta para o plano espiritual, a gente vai adequando a nossa experiência, nos tornando melhores e buscando a nossa evolução. Então eu acredito, eu tenho fé na lei natural da reencarnação. Em Hebreus, passei um a mais aqui, vamos voltar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu acredito naquilo e espero, naquele sentido do verbo esperançar, ou seja, eu vou buscar, eu vou agir para que aquilo aconteça. Em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. É Deus falando conosco, né? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los, todos nós, prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é Deus falando conosco, que Ele quer nos dar o futuro e ao mesmo tempo a esperança, ou seja, a capacidade de buscar aquilo que nós acreditamos, de agir para que a gente vá alcançar aquilo que nós acreditamos, e com certeza isso está lá, né? Quando a gente vai vivenciando isso lá no futuro. A gente vai plantando aqui para colher lá na frente. Ok? Dentro disso, gente, nós temos aqui duas ajudas que nós vamos ver. Uma delas é do próprio Cortella, não sei se vocês já conhecem, mas vale a pena. O livro Não Nascemos Prontos. É um dos últimos livros que o Cortella lançou. Acho que ele deve ser de 2017. E eu vou pegar exatamente, para a gente abordar aqui, o primeiro capítulo desse livro, que tem o título Não Nascemos Prontos. É o próprio título do livro. E é bastante interessante. Nós vamos citar aqui, então, o primeiro capítulo. E ele começa a falar com a gente citando Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um escritor brasileiro bastante conhecido, mas que a gente ultimamente conhece muito pouco dele. Não precisaríamos ler mais Guimarães Rosa, porque ele tem muita coisa boa a nos apresentar. Então veja o que Guimarães Rosa fala. O animal satisfeito dorme. Interessante para a gente refletir, né? O animal satisfeito dorme. Quando o nosso animalzinho, o bichinho, ou mesmo o animal lá da floresta, ele está satisfeito, ele está bem alimentado, o que ele faz? Ele relaxa e dorme. E a gente faz a mesma coisa, né? Nós animais também, mas animais racionais, quando a gente está na nossa zona de conforto, quando a gente está tranquilo, despreocupado, a gente também acaba dormindo, né? No sentido figurado, ou seja, nós nos acomodamos. Nós não vamos buscar, nós paramos de agir, que é exatamente o contrário do que a gente viu do sentido de esperança, né? Esperança é buscar. Então é interessante que Cortella fala exatamente isso para nós. Ele vai comentar essa frase do Guimarães. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. Então, quando a gente acha que está bom, que a gente está na zona de conforto, a gente para de buscar, a gente para de agir, a gente para de querer aprender, de buscar algo novo,
que é a essência nossa, né? Nós temos sempre que buscar algo novo, o aprendizado, o conhecimento, não como conhecimento ou como aprendizado, mas que a gente possa trazer esse aprendizado, esse conhecimento para a gente nos tornar, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores no nosso processo evolutivo. Então a gente precisa tomar cuidado com essa zona de conforto, porque a gente tem que buscar essa melhora constantemente, a gente tem que ir atrás das coisas. Cortella continua fazendo essa observação para nós. O que o escritor também percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. Então é próprio do ser humano, do mesmo jeito que é muito próprio nós buscarmos, quando a gente está na zona do conforto, a gente também relaxa, né, e entra no repouso que pode ser prejudicial. Se a gente permanecer muito tempo nesse estado de repouso, a gente está perdendo um valioso tempo que a gente pode estar fazendo tanta coisa útil, aprendendo tanto. A advertência, então, é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita e amortece. Então, o cuidado, né, que a gente tem que ter, a vigilância quando a gente estiver no estado de satisfação, quando a gente estiver no estado de conforto. É interessante que quando a gente percebe que alguma coisa é boa, é exatamente aquilo que deixa um pontinho de quero mais, né? Quando a gente vê um bom filme, o que é um bom filme? É aquele filme que quando termina, que começa a passar as letrinhas, a gente fica, nossa, mas já acabou mesmo? Não tem mais um pouquinho? Não vai ter uma continuação disso? É aquilo que é o bom filme. A mesma coisa o bom livro, né? Quando a gente está terminando o livro, a gente está, nossa, mas será que vai acabar mesmo? Faltou alguma coisa? Será que não pode prorrogar um pouco mais essa leitura? É aquilo que é o bom livro. A mesma coisa o bom passeio, a boa cerimônia, está acabando, a gente quer que continue, né? Sempre essa sensação de que aquilo que é bom tem que durar um pouco mais, né? E é exatamente isso. Citando aí, para a gente finalizar a ajuda do Cortella aqui na nossa fala, é muito interessante essa outra reflexão que ele proporciona aqui para nós, que é a questão, que é o tema exatamente do livro de Nascer Pronto. Nascer sabendo é uma limitação porque obriga apenas a repetir e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais se é refém do que já se sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Então, olha que bacana essa reflexão, né? A gente não está pronto, a gente não nasce pronto, a gente precisa aprender constantemente. Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém, quanto mais vivesse, peraí, caiu aqui. Repetindo então. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria de ter nascido pronto e ir se gastando.
Interessante a reflexão, né? Isso não ocorre com gente, e sim com fogão, sapato, geladeira. Gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo, né? As experiências que nós vamos adquirindo nas nossas encarnações. Eu, no ano que estamos, sou a minha mais nova edição, revisada e ampliada, um pouco mais ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo à medida, está no meu passado e não no meu presente. Demoro um pouco para entender tudo isso. Aliás, como falou o mesmo Guimarães, fazendo referência aqui de novo a Guimarães Rosa, só aos poucos é que o escuro é claro. Então veja que ele dá uma reflexão muito interessante para nós, né? Ninguém nasce pronto, ao contrário, nós vamos nos fazendo, nós vamos nos criando, nós vamos nos formatando. Então, à medida que nós vamos vivendo e passando pelas experiências, nós vamos nos tornando pessoas e espíritos melhores. Ok? Muito bom. Agora eu vou entrar na segunda parte da nossa conversa e eu vou pedir ajuda para um outro amigo que vocês acredito que conheçam. Conhece o Joaquim Bueno? Joaquim é o nosso irmão lá do Paula Vitor, trabalha lá com a gente, é responsável pelos estudos e trouxe para nós esse livro no final do ano passado. Esse livro se chama Hoje com Jesus. Eu não sei se alguém já o tem, se não o tem é bastante interessante. E a gente usa um pedacinho dele também, o primeiro capítulo dele aqui, para a gente finalizar a nossa conversa. Mas veja que interessante, né? Então o livro, né, Hoje com Jesus, através do nosso irmão Joaquim. O primeiro capítulo se chama Ao Lado do Mestre. E é o seguinte... Alguém já leu Obreiros da Vida Eterna, da série do André Luiz? Em Obreiros da Vida Eterna, que acho que é o quarto livro da série do André Luiz está com um grupo de espíritos lá no Santuário da Bênção, lá na colônia do Nosso Lar, e esse grupo vai sair para fazer uma atividade aqui no plano físico. Então eles vão sair lá do plano espiritual e vão vir fazer uma atividade de auxílio de vários grupos. Esses vários grupos vão em diversos lugares a ajudar aqui nós encarnados. E eles recebem, antes deles saírem nessa atividade, eles recebem um ser, um espírito que é muito mais evoluído, de uma esfera da Terra extremamente evoluída. Esse espírito conversa com eles e eles vão fazendo perguntas e esse espírito vai respondendo as perguntas. Mas como que ele responde? Cada pergunta, como se fosse aqui nós, né? Vocês aí fazendo perguntas e o espírito respondendo. E como ele responde essas perguntas? Cada pergunta que é feita, ele puxa um pergaminho e lê o que está no pergaminho. E o pergaminho, o que é? São trechos do Novo Testamento. Ou é um trecho lá das cartas de Paulo, ou uma epístola, ou uma passagem de algum dos evangelistas, textos do Novo Testamento na íntegra, que são lidos e que respondem exatamente aquela pergunta que é feita para ele. Então, o que o Joaquim nos lembra aqui? Essa passagem do Obreiros da Vida Eterna, e ele coloca aí: não existe dilema da alma que não encontre a correspondente solução nos ensinos imperecíveis do Cristo. Qualquer problema que nós tenhamos, seja ele físico, espiritual, mental, metapsíquico, ele está lá no Evangelho, naquilo que Jesus nos traz, o Evangelho do Pai, que o mesmo Evangelho é em todos os lugares, né, no universo infinito, todos os mundos, todos os planetas, têm a mesma lei, que é a lei do Pai, do nosso Deus amoroso, e cada espírito crístico, cada governador espiritual do seu planeta tem essa incumbência de levar ao seu planeta essa lei, esse evangelho, e é isso que Jesus fez conosco. Nos trouxe, exemplificou essa lei de amor maior
que é a lei do Pai. Não existe nada na nossa vida, na nossa existência, que não esteja, nós não encontremos resposta que está lá no Evangelho. Então, por isso, né, que a gente ilustra com essa figura desse espírito evoluidíssimo que responde às perguntas com passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Aproximar-se cada vez mais dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, é iniciativa das mais lúcidas, não só para as lutas diárias, mas para vencer séculos de estagnação espiritual. Nós acabamos de falar, com a ajuda do Cortella, da nossa zona de conforto, que quando a gente está satisfeito, a gente para de buscar. Então, a gente precisa ter atenção agora na educação espiritual. Nós necessitamos nos educar espiritualmente. Intelectualmente, nós já temos anos-luz de evolução, né? Vista aí, se a gente pegar, não é muito, 5 anos para cá, o que o mundo fez com a internet, com a rede social, você aperta um botão, você se comunica com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Você quer saber sobre qualquer assunto, você entra na internet, lá no Google, nas páginas de busca, você tem qualquer assunto que você precisa na ponta, né, na palma da mão, ou na tela do computador. Então, a tecnologia, né, a ciência avançando, cura de doenças, ou seja, a nossa tecnologia, a parte intelectual nossa, está muito acelerada, mas os valores espirituais ainda deixam muito a desejar. E quando a gente foca o Evangelho, a lei de amor que Jesus nos traz, é exatamente para nos despertar o que o Joaquim está refletindo para nós. Séculos de estagnação espiritual. E a gente precisa ter esperança pontual na nossa educação espiritual. A gente tem que buscar, a gente tem que agir nesse sentido, de buscar essa espiritualidade, esse valor espiritual e trazer isso para nós. O fato é que, quanto mais entramos no mundo do Cristo, mais ele nos fascina. Nosso conhecimento se dilata e não podemos disfarçar que também cresce em nós uma sensação de pequenez. Aliás, muito salutar. É que ela não só ajuda no combate às manifestações do orgulho, que a gente quase não tem, como também nos descortina um universo de aprendizados pela frente. E sem essa pequenez, essa postura receptiva, dificilmente nos apropriaríamos das revelações sublimes contidas nos textos evangélicos. Ou seja, quanto mais a gente se aprofunda em entender aquilo que Jesus nos coloca, e a gente não está falando de nada complexo aqui, nós estamos falando de coisas simples do dia a dia, que Jesus trabalhava e vivia e exemplificava tudo numa coisa só, ele não separava, agora eu vou para o culto, agora eu vou para a casa espírita, agora eu vou para o templo, para a igreja. Não, a vida era constantemente o exemplo daquilo que nós devemos fazer aonde nós estivermos, independente do local, do lugar, do ambiente. Então veja, quanto mais a gente entra nesses conhecimentos que Jesus nos traz, mais a gente sente que a gente é pequenininho, que a gente precisa conhecer cada vez mais. E aí é importante a gente sentir esse sentimento de pequenez, né? Porque a gente vai buscar, né? A gente tira o orgulho, tira a vaidade e vê que a gente precisa buscar o conhecimento para que a gente possa entender melhor essa proposta e para que a gente possa se melhorar com ela. Buscando trazer Jesus para o cotidiano, não para que ele solucione problemas que nós mesmos criamos, porque somos nós que criamos os nossos problemas. Podem não ser dessa vida,
Podem ser da anterior, mas somos nós que criamos. Mas para que as suas lições se incorporem gradativamente à maneira como nos relacionamos com Deus, com os outros e conosco mesmo. Ou seja, esse valor espiritual, essa bagagem espiritual que Jesus nos proporciona através do Evangelho do Pai, essa proposta da lei do amor, ela faz com que a gente possa tornar o nosso dia a dia mais simplificado, melhor. Que a gente possa ter uma relação melhor com Deus, conosco mesmo e com as pessoas que a gente se relaciona no dia a dia. Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Nós vimos lá no comecinho da nossa conversa. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o como irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. Ou seja, quando a gente entende essa busca, a gente vai agir nessa busca, a gente se torna uma pessoa mais resiliente. O que é isso? Uma pessoa que resiste mais às adversidades, que se adapta às mudanças que são necessárias para que a gente possa se melhorar. Uma pessoa mais flexível. Isso faz com que a gente possa buscar agir nesse conceito da esperança. E por final, para um cristão, todos nós que adotamos a filosofia de Jesus, Jesus o Cristo, somos cristãos, para um cristão, ter esperança é saber que apesar das dificuldades que ele enfrenta, que todos nós enfrentamos nesta vida, que o melhor ainda está por vir. Mas a gente não pode esquecer que esse melhor vai ser consequência, resultado daquilo que nós fazemos hoje. Se hoje nós conseguimos entender essa proposta de Jesus e colocar isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, lá na frente nós vamos ter um resultado cada vez melhor. Ok? Gente, obrigado. Boa semana para vocês. Obrigado pela atenção. Eu agradeço a atenção de todos. Então, nesse instante, eu queria convidar todos que nós possamos nos desligar momentaneamente do plano físico, nos unir em pensamentos, agradecendo ao Pai infinito de amor e bondade, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, que nos permite, mais uma vez, estarmos no plano físico, estarmos reencarnados, que possamos aproveitar, querido Deus, essa oportunidade bendita da reencarnação. Agradecendo ao nosso amigo, ao nosso irmão, ao nosso querido Jesus, a presença constante nas nossas vidas, o auxílio, a inspiração, que nós possamos, Jesus querido, contar com o teu auxílio, com a tua proximidade, cada vez mais próximo de nós. Agradecendo a equipe espiritual desta casa, a equipe de luz, os amigos, os técnicos da espiritualidade que nesse instante derramam as luzes, o bálsamo de luz do Cristo em cada coração. Querido Jesus, que tua paz nos envolva, que o teu amor esteja em cada um dos nossos corações e que possamos, aonde estivermos, ser instrumentos dessa paz, desse amor, levando paz, levando reflexão, levando cada vez mais um mundo diferente, um mundo de bem, de caridade, aonde estivermos. Que tua luz, Jesus, se reflita em cada um de nós. Que assim seja.